Alguém precisa falar a verdade sobre o mundo dos relacionamentos. Se você não tem noção do que você tá pra ouvir aqui, cara, é capaz de você se tornar um cara frustrado. Se você não se desenvolve, mano, você vai ficar pra trás. Não tem mais outro caminho. Verena, eu queria agora que você deixasse um conselho aí pra quem nos assiste, pra mulherada, pros homens que estão acompanhando. Deixa um conselho. Entendam que relacionamento só prospera onde existe uma divisão de papéis muito bem estabelecida e respeitada pelos cônjuges. O homem como líder, como provedor e protetor, como provedor da segurança emocional, física e financeira da mulher, mas é claro, dentro das possibilidades dele, dentro daquilo que ele pode oferecer, e a mulher como a auxiliadora, como edificadora do lar, como submissa, não no sentido pejorativo da palavra, mas sim no sentido edificante, ou seja, a mulher submissa é aquela que aceita ser protegida, cuidada e guiada pelo marido, e não a mulher que se anula. Então entenda que submissão é sim a anulação, mas a anulação do seu ego e não da sua voz. Você não tem que anular a sua voz, as suas vontades, o seu posicionamento para ser uma mulher submissa. Essa é uma mentira de Satanás para fazer você acreditar que o que Deus mandou você fazer é ruim e te prejudica. Mas, na verdade, quando Deus manda a mulher ser submissa, o que ele está fazendo é cuidar da mulher, porque a liderança é um fardo. Então, Deus coloca nas mãos do homem a responsabilidade de morrer pela esposa se preciso for, enquanto que ele nunca pediu para a mulher morrer pelo seu marido. Submissão é aceitar ser guiada, é aceitar ser protegida, é aceitar que o outro leve o fardo por você. É isso que Deus quer dizer com submissão. É você aceitar ser liderada, aceitar estar abaixo da liderança para que você seja favorecida e beneficiada por isso. Porque Deus quer que a mulher descanse emocionalmente e que o homem guerreie para dar à mulher esse descanso emocional. Então não acredite nessas mentiras de Satanás que fazem você achar que a submissão é prejudicial. E homens, não terceirizem a liderança de vocês em troca de comodidade, em troca de conforto, porque se Deus mandou a liderança estar nas mãos de vocês, é de vocês que ele vai cobrar lá na frente. É o seu nome que ele vai chamar, assim como ele chamou o nome de Adão no paraíso quando comeu a maçã e não o nome de Eva. Então, se Deus deu a você esse dever, é de você que ele vai cobrar. Se posicione porque não existe relacionamento de sucesso sem posicionamento, onde os dois não são intencionais, porque relacionamento não é sorte, relacionamento é postura, é decidir fazer dar certo todos os dias, é decidir renunciar, é decidir viver para o outro e não para os próprios prazeres. E que Deus te abençoe. Muita gente acredita que para uma mulher se soltar, o homem precisa falar mais, insistir mais ou tentar agradar o tempo todo. Mas o que quase ninguém percebe é que esse comportamento, mesmo quando bem intencionado, costuma gerar o efeito oposto. Na prática, quanto mais pressão existe, mais a mulher tende a se fechar. E isso não acontece por falta de interesse, mas porque o corpo feminino reage primeiro ao ambiente emocional. Quando esse ambiente não é seguro, o corpo entra em defesa. Hoje eu quero te ajudar a entender o que realmente faz uma mulher se sentir à vontade de verdade. Não estou falando de frases prontas, nem de técnicas, nem de jogos. Estou falando de comportamento, presença e consciência emocional. Quando uma mulher se sente confortável ao seu lado, tudo flui melhor. A conversa fica mais leve, a conexão se aprofunda, a intimidade acontece com mais naturalidade. E isso começa muito antes de qualquer aproximação. Existe uma ideia muito comum de que o homem precisa conduzir tudo o tempo inteiro, puxar a situação e mostrar iniciativa a qualquer custo. Só que existe uma diferença muito grande entre conduzir e pressionar. Conduzir transmite segurança, pressionar transmite ansiedade. E o feminino percebe isso com muita facilidade. Mesmo quando nada é dito, quanto mais um homem tenta controlar o resultado, mais tensão ele cria no ambiente. E tensão não combina com entrega. Conexão não nasce da insistência.
conexão nasce da segurança. O primeiro ponto que realmente faz uma mulher se soltar é a segurança emocional. Ela precisa sentir que pode ser ela mesma ao seu lado, que não precisa atuar, agradar ou corresponder a uma expectativa, que pode errar, rir, falar bobagem ou simplesmente ficar em silêncio. Quando uma mulher sente que está sendo observada, avaliada ou cobrada, o corpo se fecha. Mas quando ela sente acolhimento, o corpo relaxa. E relaxamento é o início de qualquer entrega verdadeira. Um homem calmo, presente e seguro cria muito mais desejo do que alguém que está o tempo todo buscando validação. Não porque ele faz algo especial, mas porque ele não pressiona. O segundo ponto é presença real. Presença não é estar ali fisicamente, é estar inteiro. É olhar nos olhos quando ela fala, é ouvir sem interromper. É não estar com o celular na mão o tempo todo. É não estar com a cabeça em outro lugar enquanto o corpo está ali. Quando uma mulher percebe que você está realmente presente, algo muda. Ela desacelera. Ela se sente vista. Ela se sente importante. E isso cria um vínculo silencioso muito forte. Presença é mais poderosa do que qualquer palavra bonita. O terceiro ponto é a forma de comunicação. Existe uma diferença enorme entre falar com clareza e pressionar com expectativa, entre expressar desejo e cobrar uma resposta, entre conduzir com calma e acelerar por ansiedade. A mulher se solta quando sente que pode dizer sim, mas também quando sabe que pode dizer não sem medo de reações emocionais, cobranças ou afastamento. Quando ela percebe que o vínculo não depende de uma resposta imediata, ela relaxa. E quando relaxa, a conexão acontece. Um erro muito comum dos homens é tentar acelerar o processo, querer que tudo aconteça no tempo da mente quando o corpo funciona em outro ritmo. A pressa quebra o clima. A pressa quebra a confiança. A pressa quebra a conexão. O clima se constrói aos poucos. Ele se sustenta na calma, na atenção e no respeito ao tempo do outro. Quanto menos você tenta controlar o resultado, mais natural tudo se torna. Quanto menos você força, mais espaço você cria. Desejo não responde à cobrança. Desejo responde ao conforto. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar impressionar, para de buscar aprovação, para de agir por medo de perder e passa a se posicionar com mais tranquilidade e presença. Resumindo tudo isso, não é sobre dizer as coisas certas. Não é sobre frases prontas ou comportamentos ensaiados. É sobre ser o tipo de homem que gera conforto emocional. Segurança emocional, presença real e comunicação, sem pressão, mudam completamente a dinâmica entre um homem e uma mulher. Quando isso existe, a mulher se solta porque quer. Não porque foi convencida, não porque foi pressionada. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aqui a gente fala sobre conexão real, não sobre jogos.